Portanto, neste momento já temos então os microfones desligados e vamos dar início à sessão Facebook. Já está? Ora então, boa noite a todos. Estamos neste momento reunidos não apenas ainda a torcer pela nossa seleção e por Portugal, mas também aqui reunidos em algo que também nos envolve a nós, a todos nós, que é a nossa missão em servir as nossas comunidades. Portanto, hoje aqui um pouco divididos naquilo que é o perfil dos Lions e das nossas oradoras também. Hoje então temos o quinto webinar deste ciclo. Desta vez vai ser focado na quinta área que é do Lions, que é alívio à fome. O meu nome é Isabel Oliva Teles, portal dou-vos, cumprimento-vos a todos na figura do nosso governador Carlos Ferreira e vou desde já, portanto, como Presidente de Divisão, e vou agora já dar a palavra à secretária do Clube da Bairrada para que possa apresentar os companheiros, e agora estou aqui a ver, podes aqui acompanhar os oradores, apresentar os oradores que temos, as oradoras que temos para hoje. Isila? Ora, muito boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer realmente a presença das duas oradoras. Não sabia como é que havia de lidar com esta situação e fui pela parte mais fácil. Ir à Segurança Social. De certeza absoluta que lá resolvia o meu problema e resolvia. E, portanto, a doutora Maria Augusta Moreira, que é licenciada em Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho, realmente trabalha no Centro Distrital há 22 anos, na área social desde 2012 e é interlocutora distrital no Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. A doutora Carla Peliz, portanto, é assistente social, é chefe de setor do Núcleo de Intervenção Social da Unidade de Desenvolvimento Social do Centro Distrital de Aveiro. Este serviço de atendimento social agrega 11 concelhos do distrito: Mortosas, Tarreja, Albergaria, Avelha, Severo do Voga, Águeda, Anadia, Oliveira de Bairro, Vagos, Ilhavo e Mielhada. Portanto, mais uma vez agradeço a presença e vamos começar pela doutora Augusta Silva. Tem a palavra. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, obrigada pelo convite. Eu, se calhar, passaria primeiro a palavra à doutora Carla Peliz, que vai fazer a abertura da sessão, e depois eu dou início à parte da apresentação do programa do POPMC, está bem? Se a doutora Carla estiver me a ouvir, a doutora Carla pode fazer então a abertura da sessão do Centro Distrital de Aveiro. Obrigada, Augusto. Isto quer dizer que eu tenho 33 anos de serviço e ela só tem 22 e, portanto, começo eu a fazer a apresentação. Eu queria agradecer o convite interessado ao Instituto, mais especificamente ao Centro Distrital, e dizer que é com todo o gosto, mesmo sendo um dia de jogo, foi com todo o gosto. Eu estou com um problema porque eu vou ter que ir ligar a bateria, porque senão fico sem bateria. Mas e depois isto custa-me a recomeçar novamente. Mas queria agradecer na pessoa do Sr. Governador, do Dr. Carlos Ferreira, da Dona Isabel e da Dona Isilda, e cumprimentando através delas todos os companheiros, penso que é assim que se designam os elementos do LAIN. E se me permitirem, eu deixo aqui um cumprimento assim, um bocadinho bairrista aqui ao Clube de Ilhavo, dos Lions de Ilhavo, eu sou de Ilhavo e, portanto, estou a ver ali o clube dos Lions de Ilhavo e eu penso que não vão levar a mal se eu deixar assim um cumprimento assim um bocadinho especial aos Lions, mas é como digo, a doutora Augusta vai iniciar a sessão, vai ser ela a oradora e eu estarei aqui um bocadinho como apoio, irei complementando em algumas situações em que for necessário e depois estarei também disponível para as questões que nos forem colocando. E, portanto, desejo a todos uma boa noite, que seja uma noite agradável, portanto, eu espero que o jogo também quando terminar continuemos bem dispostos e que seja, pelo menos que nós consigamos responder a algumas das questões e também levar também de algumas das vossas preocupações
ou dos anseios que provavelmente nos possam transmitir, porque também é esse o nosso trabalho, fazer estas pontes com estas entidades. Portanto, eu vou sair num instantinho só para meter a bateria, está bem? Porque o jogo distraí-me, esqueci-me de meter. Augusta, passo-te então a palavra, está bem? Ok, doutora Carla, obrigada. Pronto, então, antes de mais, como a doutora Carla já referiu, agradeço a todos o convite e vou então começar a fazer a apresentação do programa do POPMC. O POPMC é a sigla que é designada como Programa de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas. Este programa, ele tem duas, já vai na segunda fase. Houve uma primeira fase que iniciou em 2017, que foi de janeiro de 2017 a novembro de 2019, uma primeira fase, e agora estamos numa segunda fase que iniciou em dezembro de 2019 e vai terminar em janeiro de 2023. O que é que este programa veio trazer, não só ao Distrito de Aveiro, mas a nível nacional, não é? Este programa veio ajudar a apoiar as famílias que necessitam de apoio alimentar. Havia um programa anterior, que era o PCAC, que apoiava ou semestralmente ou anualmente, com um cabaz às famílias. A particularidade deste é que há um apoio mensal às famílias que estão inscritas e que são elegíveis para este programa. Para passar a explicar como é que este programa, como é que ele foi desenhado pelo um conjunto de organismos que estiveram envolvidos, desde os serviços centrais, desde o próprio governo, escolas, nutricionistas, em que elaboraram uns cabazes de acordo com o valor nutricional e com as necessidades de carência alimentar das famílias em geral, pronto, tendo por base um referencial de uma pessoa de 40 anos, e depois este cabaz foi-se ajustando às diversas faixas etárias. Estas famílias, para ingressarem no programa, inicialmente elas têm primeiro ter uma base de acompanhamento. Esta base de acompanhamento é através das instituições de solidariedade social que têm ligação com a Segurança Social, que têm acordos com a Segurança Social, onde têm gabinetes de atendimento, têm as suas técnicas de ação social, que fazem acompanhamento às famílias, que as sinalizam e que fazem a devida triagem para avaliar se as famílias têm ou não a caracterização para entrar no programa. Em que esta caracterização assenta em 3 pilares, para saber se essa família está ou não elegível para o programa, e que é feito pelas técnicas gestoras dos processos, que estão no atendimento e acompanhamento social. Se eu disser alguma coisa, doutora Carla, que não seja o mais correto na área social, sabe que eu não sou assistente social a áreas que eu não domino, interrompa-me quando achar que estou a dizer alguma coisa que não é o mais correto, corrija-me. E então essas técnicas fazem a avaliação da família, tendo por base alguns aspectos que elas avaliam. Uma delas, para o programa operacional para estar elegíveis, é ter o per capita, tem que ser inferior a 211,79 euros, que é o valor da pensão social mínima de referência. Tem que ter condições de armazenamento na sua residência e tem que ter condições de confeccionar também na sua residência. Quando há famílias que necessitam de apoio alimentar e não têm estes requisitos, no caso de não ter condições de armazenamento e condições de confeccionamento, o que se faz? Cria-se primeiro condições dessas famílias, dá-se-lhes ferramentas, dá-se-lhes meios para depois elas ficarem elegíveis para o programa. Então elas vêm para o programa por via de instituições. Nós, no Distrito de Aveiro, nós temos 11 projetos. Estes 11 projetos abrangem 52 instituições, em que elas gerem entre si. Então eu vou explicar como é que os projetos estão divididos. Não sei se estou a ser muito rápida, eu estou a falar pausadamente, porque eu, por norma, quem me conhece, eu não paro para cuspir, que é para não perder tempo. Estou aqui a conter, a falar calmamente, a ver se me conseguem perceber, porque eu sei que nas novas tecnologias muitas vezes não é bem perceptível a nossa mensagem. Então nós vou começar pelo território de Águeda. O território de Águeda é um território que está no programa e que estão 2 instituições que fazem parte deste território, que é a Cruz Vermelha de Águeda e os Pioneiros, a Associação de Pais de Maurisca do Voga. São estas 2 entidades que estão responsáveis pelo território de Águeda, em que estão destinados a abrangerem 260 destinatários, que era o valor que inicialmente foi proposto, sendo que este valor inicialmente proposto de 260 destinatários, ao longo
do programa, e dada a situação da pandemia do Covid-19, houve um objetivo a nível do governo de atingirmos o dobro dos destinatários. Então, de 260 passaríamos para os 520 destinatários. E fomos sempre tudo em dobro e felizmente atingimos o objetivo que pretendíamos, porque as famílias existem e conseguimos ter mais disponibilidade de número para poder abranger mais famílias. Depois temos outro território, que é de Estarreja e Mortosa, em que as entidades que estão neste programa é a Associação de Solidariedade Estarrejense, a ASE, temos o Centro Paroquial de Assistência da Freguesia de Pardilhó, o Centro Paroquial Social de Santa Marinha da Vanca e o Centro Social Paroquial de Santa Marinha da Mortosa. Também este território, inicialmente estávamos com 215 destinatários e com um aumento de mais 100% chegámos aos 430 destinatários. Depois temos o outro território, que é o território de Espinho, onde temos como entidades participantes no POPMC a Associação de Desenvolvimento do Concelho de Espinho, designada pela ADSE, a CERCE Espinho e o Centro Social de Paranos, que tem 213 destinatários, mais o dobro, 426. Temos o Conselho, temos depois o território de Mialhada, Anadia e Oliveira do Bairro, em que as entidades que participam neste território temos o Banco Alimentar como entidade coordenadora, não é entidade mediadora, as outras que eu referi são entidades mediadoras, depois eu vou explicar qual é a diferença entre entidade coordenadora e entidade mediadora. Então, neste território, temos como entidade coordenadora o Banco Alimentar contra a Fome de Aveiro, temos a Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro, a Misericórdia da Freguesia de Sangalhos, a ADELO, a Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e de Mondego, e temos também a ADRA, em que este território tem um referencial de abrangente destinatários de 404, que se traduzem em 808 destinatários. Temos outro território que é de Arouca e Castelo de Paiva, em que temos como entidades o Centro Social de Santa Maria de Sardoura, o Centro Social, o Patronato do Centro Paroquial e Social de Santa Mafalda e o Centro Social do Couto Mineiro de Pejão, que estamos com destinatários, 219, sendo o dobro, os 400 e... não tenho aqui a conta feita ao lado, mas pronto, é o dobro de 219. Depois temos também outro território que é o Oliveira das Azeneiras e Valdecâmara, em que temos as instituições que participam, a Fundação Luís Bernardo de Almeida, a Cruz Vermelha Portuguesa de Cocujais, o Centro Social e Paroquial de Nogueira do Cravo, a Comocel, que é a Comissão de Melhoramentos de Ocela, o Centro Social e Paroquial de São Pedro Castelões, o Centro Social e Paroquial da Freguesia de Arões e a Santa Casa da Misericórdia de Valdecâmara, em que este território conta com 461, que são 922 destinatários, dado o aumento da fase da pandemia. Depois temos Aveiro, cidade de Aveiro, em que temos também como entidades participantes neste programa o Banco Alimentar, também é coordenador deste território, temos a Fundação Padre Félix, o Florinhas de Buga, a Cáritas Diocesana de Aveiro, a Fundação SESDA, o Centro Comunitário da Vera Cruz, a Associação de Melhoramentos de Eixo, o Centro Social Paroquial da Vera Cruz, o ASAS Santa Joana, Santa Casa da Misericórdia de Aveiro. Estas são as entidades que compõem o território de Aveiro, com 447 destinatários, que ascende ao dobro, que são 900 e qualquer coisa, 447 vezes 2. Depois temos o território de Sevedo Boga e Alvergaria, que também temos a Fundação Bernardo Barbosa Quadros, a Associação de Solidariedade Social Sanjoanense e a Pro Branca, que também estão neste projeto com 204 destinatários, que se traduzem em 408. Depois temos o território da Feira, Santa Maria da Feira e São João da Madeira, em que as instituições é o Centro Social de Padre José Coelho, a instituição Ser Mais Pessoa, o Centro Social de Assistência Social da Terceira Idade de Infância de Sanguedo, o Centro Social Dr. Crispim Teixeira Borges de Castro, a Casa dos Choupos, a Santa Casa Misericórdia São João da Madeira e o Centro Social São Tiago de Lobão, em que este território tem, abrange 904 destinatários, em que o dobro são 1.808 destinatários. Depois temos outro território que é composto por Ilhavo e Vagos, em que as entidades que estão neste território a participar no programa
é o CAXI, o Centro de Ação Social do Concelho de Ilhavo, a Santa Casa Misericórdia de Vagos e a Irmandade da Santa Casa Misericórdia de Ilhavo, com 342 destinatários, que ascende a 684 destinatários. Depois, por fim, e não o menos importante, temos o território de Ovar, em que tem como entidades participantes o Lar Paroquial de Santa Maria da Fundação Padre Manuel Pereira Pinho Irmã, a Santa Casa Misericórdia de Ovar, o Centro de Promoção Social de Furadouro, o Grupo de Ação Social de São Vicente Pereira e o Centro Comunitário de Esmoriz, que abrangem 320 destinatários, que ascendem a 640 destinatários, dado o aumento da pandemia. Pronto, estas são as instituições que fazem parte do programa. Essas instituições dividem-se em coordenadoras e mediadoras. Porquê? Porque tem que haver sempre uma que vai fazer a recepção dos produtos e que lidera a operação, sempre monitorizada e supervisionada pelos serviços da Segurança Social, mas são eles que detêm a responsabilidade de organização, de armazenamento dos produtos dos secos, dos congelados e do refrios. E por sua vez, depois de entregarem os alimentos que cabe a cada entidade mediadora, e por sua vez as entidades mediadoras entregam às famílias pelas quais estão sinalizadas no programa e que estão elegíveis para receberem o cabaz alimentar, que este cabaz é composto por 25 produtos. Até aqui. Perceberam? Está claro? Pronto, então vou passar à composição do cabaz. O cabaz ele é composto por 25 produtos. Estes 25 produtos, dois cabaz fazem parte, então dele, o leite, as tostas, a cabala, o feijão, o grão, a ervilha, o tomate, o atum, sardinha, arroz, esparguete, cereal pequeno almoço, azeite, marmelada, bolacha Maria, queijo, creme vegetal, frango, misturas vegetais, brócolos, espinafres, pescada, alho francês, cenoura e feijão verde. O cabaz é composto por estes 25 produtos, sendo que há aqui produtos que não são entregues todos os meses, são produtos que são entregues alternados, nomeadamente os congelados nos legumes. Há um mês que recebem mistura de vegetais e alho francês. No outro mês recebem cenoura, espinafres e brócolos. No outro mês recebem outra vez mistura de vegetais, feijão verde e alho francês. Porquê alternado? Para que consigam ter uma diversidade de congelados em casa e para poderem fazer as suas refeições com um valor nutricional equilibrado. Estes alimentos são entregues mensalmente em função do per capita dos agregados familiares. Tudo isto tem uma sustentação de uma base informática, onde todos os dados são registados, é lançado a composição do agregado familiar e com esse conjunto de informações sai uma quantidade por produto para essa família. Por isso é que este programa é um programa que ajuda bastante as famílias, que tem uma diversidade de alimentos, apesar de ser sempre os mesmos durante toda a execução do programa, mas também tem uma particularidade. As famílias podem entrar e sair mediante a dinâmica que a própria instituição tem e da própria autonomia que a família pode vir a adquirir durante a vigência do programa. Ela não tem propriamente que entrar no programa no início e ir até ao fim. Ela pode entrar, estar meio ano ou um mês ou 2 meses ou um ano, sair, mais tarde e até organiza a sua vida e até já necessita deste apoio e sai do programa e vir mais tarde outra vez ao programa. Não é estanque. Entram e saem tantas quantas vezes forem necessárias, até para evitar a acumulação de produtos em casa, porque também saturação dos mesmos, porque também acaba por haver saturação do mesmo produto durante 2 anos de programa, sempre a mesma coisa, como eu costumo dizer, sempre pescada, sempre arroz, sempre massa esparguete. Pronto, então as pessoas também ficam saturadas. Se saírem 2 ou 3 meses do programa para dar lugar a outras famílias, para entrarem da vez delas, isso é possível ser feito, porque nós temos um número limite que não temos capacidade, não conseguimos ultrapassar, atingindo o número que está em candidatura, os 216 ou os 430, dado aos 100%, não temos margem para registrar mais ninguém. Terão que ser as técnicas gestoras de processo a fazer a gestão dessas famílias e verificando com visitas domiciliárias se têm ou não excedentes
em casa e dizer, olha, vocês têm aqui ainda produto que vos dá para o mês, este mês vocês vão sair do programa e vai entrar uma outra família. Para o mês que vem fazermos uma reavaliação do agregado familiar e, se for necessário, vocês entram outra vez, vamos ver outra que tenha excedentes e que possa também sair e fazer uma troca. E este é um trabalho que tem vindo a ser feito pelas técnicas de atendimento e acompanhamento das instituições, que sem elas isto não seria possível, sem dúvida. Posso dizer, pela experiência que eu tenho acompanhado no Distrito de Aveiro, o programa tem corrido bem, tem havido acompanhamento nas famílias, são feitas visitas domiciliárias, também está no programa previsto e é obrigatório fazer ações de acompanhamento, que é dar formação às pessoas como devem confeccionar os alimentos, porque isto é muito fácil para nós, que até temos alguma destreza e temos algum conhecimento de como é que poderíamos escoar uma sardinha em lata, como é que podemos escoar uma cabala em lata, tantos espinafres, tantos brócolos, tantos vegetais. Nós até se calhar conseguimos, mas há pessoas que não conseguem e precisam desse apoio. E esse apoio é dado com as ações de acompanhamento práticas, de como confeccionam, por exemplo, como é que se faz um bolo de espinafres, como é que com os cereais, que são cereais que são fracos, não têm açúcar, as crianças não gostam, como é que podemos transformar esses cereais em barritas de chocolate, com uma tablete de chocolate, derreter, misturar os cereais, deixarmos secar e temos umas barritas de cereais, não é preciso estarem a comprar. Pronto, e isto é algo que só trabalhando junto às famílias é que poderemos obter bons resultados e pela percepção que eu tenho, há um bom resultado no Distrito de Aveiro sobre este programa e a operacionalização dele no Distrito de Aveiro. Relativamente, também que acho que é um dado que é relevante partilhar, o cabaz, para terem uma noção, ele traduz em valores monetários, em que a família deixa de despender do seu orçamento familiar, que pode canalizar para outras necessidades que tenham, como para pagar a luz, pagar a água, para a medicação, deixam de gastar este dinheiro em géneros alimentares. Só vou dar aqui alguns exemplos, que fiz aqui um exercício, para terem uma noção de quanto é que comporta o valor financeiro numa casa para uma família com uma pessoa, um isolado. Estamos a falar num valor de 57,71 € aproximadamente. Um cabaz para 2 pessoas, 110 €. Um cabaz para 3 pessoas, 167 €. Um cabaz para 4, 169 €. Um cabaz para 5, 220 €. E um cabaz para 6, 330 €. É valor que a família deixa de gastar para comprar géneros alimentares e pode canalizar esta verba para outros apoios que eles necessitem. Pronto, acho que isto também é um dado relevante, porque muitas vezes as famílias não têm a noção do que se traduz financeiramente no cabaz. Não é dar por dar, é dar para ter acompanhamento, para que haja o cuidado de ter uma alimentação equilibrada. Este cabaz é para suprir 50% das necessidades nutricionais da família, não é para 100%, mas sim para 50%, por isso é que é um cabaz muito completo e que é depois complementado com outros alimentos que as famílias também possam comprar e possam também usufruir na sua alimentação do seu dia-a-dia. Pronto, isto a nível do cabaz. Este programa, como todos, tem um custo, não é? Tem um custo de financiamento, que é suportado pelos quadros comunitários, em que para o Distrito de Aveiro, para este programa da segunda fase, de dezembro de 2019 a janeiro de 2023, tínhamos uma previsão de 486 mil €, com um aumento de 100%, houve um ajuste de valores e estamos muito próximo dos 600 mil € de comparticipação financeira. E depois temos uma outra verba, que é o programa de apoio complementar ao programa, que é uma verba que o próprio Instituto da Segurança Social também complementou o programa do financiado, em que ascende o valor de 350 mil €, com verbas que são atribuídas às instituições para poder fazer a execução do programa, porque este programa acarreta custos às instituições, que é transporte, aquisição de equipamentos à rede de frios, à rede de congelados, vai haver monitorização e acompanhamento do controle da higiene e segurança alimentar, de respeitar as regras do HACCP, e irem à casa das famílias levar os alimentos, ou elas virem buscar os alimentos à instituição. Isso depois é sempre acordado, dada a proximidade e a carência da família, se a família tem ou não como se deslocar para vir buscar os alimentos à instituição. Se não tiver a instituição, vai à casa da família levar os alimentos. O programa está desenhado nestes moldes, e o que é que nós temos verificado? Que algumas das famílias
que inicialmente vieram ao programa, felizmente algumas conseguiram chegar a uma determinada altura e dizer, olha, nós neste momento já não necessitamos do programa, já nos conseguimos organizar, arranjamos trabalho entretanto, vamos dar um lugar a outras famílias. E tem havido esta informação sincera e honesta das pessoas, porque sabem que entram no programa, mas também podem sair do programa, e que ao qual momento que saem, também quando necessitarem, tornam a entrar. Não há aquela falsa informação, eu não vou dizer que não quero, eu não vou dizer que não preciso, porque depois se eu quiser não me dão. Não. O objetivo é esse, é dizerem que agora têm, agora já não precisam e que depois vão precisar outra vez ao programa. E as técnicas têm um papel muito importante nessa proximidade das famílias, para elas se sentirem confortáveis e não esconderem a informação. Daí as visitas domiciliárias e as ações de acompanhamento junto das famílias, para que elas sintam que nós estamos do lado delas, para as apoiar e para elas virem ter connosco sempre que necessitem de apoio alimentar. Também aqui é importante referir que quando começou a pandemia, logo de imediato não houve uma grande procura. Só ao fim de 3, 4 meses é que se começou a sentir que começou a haver mais pessoas com necessidades de apoio alimentar. Ficaram sem trabalho algumas, estavam com trabalhos precários, outras porque as empresas entraram em layoff, outras porque as empresas também tinham as suas dificuldades e deixaram de pagar salários, foram atrasando e começou a haver uma grande procura e tem aumentado, pronto. Ainda não estabilizou, temos lista de espera em alguns territórios em que é feita essa própria gestão, como eu referi. Nós temos este número de destinatários que abrangemos, que são aproximadamente 8 mil destinatários, porque o distrito de Aveiro tinha em candidatura para abranger 3.989 destinatários, com um aumento de 100% chegávamos aos 7.978, temos mais uma majoração de 10% que podemos ir além e andamos muito próximo dos 8.100 destinatários que nós apoiamos no distrito de Aveiro mensais. Tudo isto é uma dinâmica que é feita em parceria com todas as entidades que estão no projeto, estas 52 instituições, mais as coordenadoras, juntamente com as técnicas das instituições que estão no programa. O montante global do distrito de Aveiro para o programa do POPMC e do PAC, que é a mesma coisa, só que são rubricas diferentes de pagamento, ronda muito próximo de 1 milhão de euros para o ano de dezembro de 2019 a janeiro de 2023. Pronto, é um valor financeiro pesado para apoiar as famílias que necessitam de apoio alimentar e que também tem que ser valorizado. Eu acho que é importante porque tudo custa dinheiro e se não for bem trabalhado, e se não for bem aplicado e se as pessoas não fizerem o uso devido dos alimentos que são dados, ficamos tristes porque é um investimento para a alimentação. Assim como este programa também cruza informações com outros programas de ajuda alimentar, que não pode haver duplicação de apoio alimentar para a mesma família por respostas diferentes. Pronto, o POPMC também é um desses requisitos. Uma família que recebe um cabaz proveniente do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas, o POPMC, não pode receber produtos do Banco Alimentar para essa mesma família, nem para produtos diferentes, porque este programa não dá iogurtes, não disponibiliza massa de cotovelo, não podem receber esses produtos para completar o cabaz, porque o dinheiro que deixam de gastar com os produtos que recebem do POPMC podem comprar os outros alimentos, porque há famílias que nem esses podem comprar. E então há uma complementaridade que tem que ter cuidado com esses apoios e com essas atribuições, até mesmo de quebras de hipermercados que têm a sua resposta social e que há instituições que recebem essas dádivas desses organismos. Deve ser canalizado para outras famílias que até estão fora da captação para serem elegíveis para o programa, então esses sim, não é um cabaz provavelmente tão completo, mas não pode haver duplicação de apoio alimentar para o mesmo número de famílias e para o mesmo tipo de famílias que estão a abranger no POPMC. Não sei se a doutora Carla quer aqui acrescentar mais alguma coisa àquilo que estive a falar relativamente ao programa.
Acho que a nível assim, de uma forma geral, toquei em todos os pontos, a nível da caracterização da família, das alterações das famílias, que elas efetivamente procuram as instituições, quando não sabem onde há o programa, fazem como fez a doutora Isília muito bem, vão à Segurança Social, ligam para a Segurança Social, olha, eu preciso de alimentos, como é que eu posso fazer? E nós, olha, então onde é que a senhora mora? Mora na residência tal, então a sua área de abrangência é esta, vai-se deslocar a esta instituição que está neste programa, vai fazer a sua avaliação e se tiver, sim senhora, é integrada no programa. Pronto. Se calhar este programa precisava ser mais divulgado, se calhar há pessoas que se calhar não têm conhecimento, é verdade, por isso estamos aqui todos e se calhar agora vai chegar a muitas mais pessoas e poderei, se calhar, até vir a ter nos próximos tempos pessoas a ligar-me e a dizer, olha, qual é a instituição mais próxima? Vocês também agora aqui já tiveram informação quais são as instituições do Distrito de Aveiro que estão no programa e podem sempre, a proximidade da residência, canalizá-las para lá, para essas instituições, que depois elas, entre elas trocam as informações e se não for bem da área delas, da abrangência, na parte da ação social, elas canalizam para a área que sejam mais da área delas e da competência delas. Este programa, ele é a nível nacional, o Distrito de Aveiro funciona desta forma, funciona igual em todos os outros distritos. Pronto, qualquer, mesmo de outros Lions que nos estejam a ouvir, também existe noutros distritos, existe em Coimbra, no Porto, em Lisboa, em Braga, em Santarém, em Setúbal, todos os distritos têm o POPMC. Na dúvida podem sempre fazer como fez a doutora Isília, liga para o Centro Distrital de Aveiro ou com alguma instituição que conhece no meio e dizer, olha, temos aqui pessoas que precisam e canalizam para o Centro Distrital, o Centro Distrital, por sua vez, faz o encaminhamento para as instituições que estão no programa. Augusta, só para respirares um bocadinho, eu vou só, eu não tenho muito mais a dizer, porque eu penso que só abordaste todos os pontos, mas eu só ia reforçar, e é mesmo só essa nota aqui, alguns pontos. Eu ia aproveitar, porque eu vi nas imagens que passaram que a doutora Helena Leblanc, da Santa Casa da Misericórdia de Sangalhos, também está presente, e eu aproveitava, é uma cara conhecida e, portanto, também é agradável quando olhamos para o ecrã e reconhecemos caras, ficamos mais à vontade também, não é? Mas eu ia aproveitar a presença da doutora Helena para reforçar aqui o papel que tem sido extremamente importante, é um pilar mesmo de todo este programa alimentar, que é o papel das instituições. É exigido imenso às instituições, e quando eu falo nas instituições, não falo só nas equipas técnicas, mas são os funcionários das próprias instituições, são os voluntários que trabalham nessas instituições, porque este programa, sendo um programa extremamente importante para as pessoas, para os destinatários, tem realmente um peso muito grande que é solicitado às instituições. E elas têm feito um esforço enorme e, portanto, aproveitava aqui a doutora Helena e, na pessoa dela, deixava também essa nota a todas as instituições que têm sido realmente a força deste programa, e é por isso que ele existe em Aveiro e é por isso também que ele tem conseguido atingir os objetivos. Nós sabemos, e provavelmente a doutora Helena, se tiver a oportunidade, dirá, é o programa que é muito pesado para as instituições, até em termos financeiros, provavelmente, é muito pesado em termos técnicos, porque os técnicos realmente são, isto tem um envolvimento muito grande das pessoas, é muito burocrático e exige um acompanhamento muito grande e, portanto, tem também aqui algumas questões que têm que ser melhoradas e têm que ser reforçadas, e que eu penso que todos nós concordamos também nesse ponto, e, portanto, também fazemos sempre que é-nos possível, e a Augusta faz sempre chegar essas notas à tutela, e nós refletimos também as preocupações que as próprias instituições têm. Dito isto, eu gostava também só de reforçar aqui uma outra situação que a Augusta disse, é que todas estas famílias, ou todos estes elementos mesmo que isolados, que estejam ao abrigo deste programa, estão a ser alvo de acompanhamento por parte dos técnicos, sejam eles das instituições, sejam eles da Segurança Social. E, portanto, há um acompanhamento das famílias, não só porque estão no programa, mas porque estão numa situação de carência económica. Por isso é que eles têm cabimento dentro do programa. E, portanto, são acompanhados, são alvo de intervenção de várias equipas, sejam elas equipas de RECI,
portanto, que tem a ver com o rendimento social, rendimento mínimo garantido, ou rendimento social de inserção, já ia dizer o rendimento mínimo garantido, eu hoje estou já muito antiga, tem a ver com o rendimento social de inserção, tem a ver com equipas de atendimento, acompanhamento, e, portanto, elas estão a ser alvo também de outras intervenções que não passam só por esta questão de apoio alimentar, mas de intervenção de uma forma mais integrada naquela família. Por outro lado, também dizer que nós aqui também, e Augusta fez referência agora na parte final, na questão da sinalização, também não nos podemos esquecer, porque elas foram também muito importantes para nós, as organizações não governamentais, aqui um bocadinho mais as sociocaritativas, como a Caritas, a Conferência, provavelmente muitos elementos também dos Lions, no sentido de nos referenciarem também famílias que não eram do conhecimento dos serviços. Portanto, quando eu digo isto, eram famílias que não eram acompanhadas pelos serviços, que não tinham tido ainda essa necessidade de vir ao serviço e que neste período, ou por desemprego, ou por situações de doença, ou por desemprego, algumas até com muitas dificuldades de se dirigirem aos serviços oficiais, e, portanto, nós tivemos aqui também uma ponte muito grande com os sociocaritativos e com estas sinalizações de famílias. Obviamente nem todas puderam ser incluídas, porque a sinalização tinha a ver também com o conceito de carência económica e, portanto, há ali um limiar em termos de captação, que a Augusta também referiu, que tem a ver com os 211,79 euros do valor da pensão social e, portanto, um agregado que tenha, nem que seja mais €1 acima, não poderá já ficar integrada no programa. E é neste sentido aqui que eu também passava aqui, só dava também aqui outra nota, porque embora este seja o grande programa, digamos, que nós temos tido nos últimos anos, e é a grande aposta em termos de chegar ao maior número de população, nós continuamos a ter as outras respostas que continuam a existir no terreno e que já existiam antes e que também têm sido muito importantes. A Augusta falou também há bocado do Banco Alimentar. Continuamos a contar com a colaboração do Banco Alimentar, com as instituições que trabalham com o Banco Alimentar, porque temos famílias que podem não caber aqui na condição de recursos para requererem o POPMC, ou porque precisam pontualmente de uma situação de emergência, ou por algum outro motivo, e nós, quando eu digo nós, dizemos nós, as equipas técnicas que intervêm nos territórios, recorremos muito a estes apoios do Banco Alimentar e dos cabazes. Assim como continuamos a recorrer também, de certeza absoluta, a todos aqueles apoios que pontualmente as próprias entidades, sejam elas governativas ou não, mais os não lucrativos, que pontualmente têm campanhas e que também colaboram e que, portanto, também são um reforço nestas situações em que teremos que dar algum apoio, que normalmente é pontual, a famílias que não cabem realmente neste programa. E depois continuamos a ter também, e aqui eu também fazia aqui uma referência, às cantinas sociais. As cantinas sociais, elas já estão no território desde 2011 e na altura apareceram, vocês provavelmente lembram-se, do programa de emergência social, que era o chamado PES, e portanto na altura em que foi criado o PES, foi criado também o Programa de Emergência Alimentar, que é o PEA. Eu vou tentar não dizer muitas siglas, quase que não se entende, mas é só para perceberem um bocadinho o contexto. Portanto, elas surgiram na altura de 2011, provavelmente também estão recordados que era a altura da crise, em que se agudizou imenso a situação de muitas famílias no país, e houve realmente a necessidade de criar, dentro das 49 medidas que o Programa de Emergência Social tinha, uma delas era precisamente o Programa de Emergência Alimentar. Esse Programa de Emergência Alimentar traduzia-se realmente numa rede solidária de cantinas sociais que permitia o acesso a refeições gratuitas, diárias, a pessoas ou famílias que mais necessitassem dessa aposta. Isso foi organizado sempre através de protocolos com as instituições, protocolos feitos com o ISO, portanto com o Estado, e com as instituições, em que
a previsão na altura era que ele tivesse que existir entre 2011 e 2014. Estamos a falar de um programa de emergência e, portanto, era suposto ele ter existido neste período de 2014. Infelizmente, a situação melhorou, mas continua a haver realmente necessidade desta resposta. E a aposta que nós temos, quando eu digo nós, todos nós que intervimos nesta área, aquilo que temos tentado é que cada vez mais se reduza o número de pessoas que recorram à cantina social. Até porque com a abertura e com a intervenção do PO-PMC, obviamente é uma resposta muito mais eficaz, muito mais completa, até pela própria composição do cabaz. E, portanto, todas as pessoas que reúnam condições para estar no programa alimentar não são encaminhados para as cantinas sociais. E, portanto, nós cada vez mais, todos os anos, praticamente, reduzimos o número de elementos ou de famílias, ou de pessoas isoladas que recorrem a estas cantinas sociais. Porque, precisamente, nesta altura, aquilo que se pretende é que só aquelas situações muito pontuais, de pessoas que não sabem cozinhar, que são pessoas isoladas ou que não têm condições absolutamente nenhumas, é que são encaminhadas para a cantina social. Todas as outras poderão e deverão ser encaminhadas para o IMC, porque esse é o programa que realmente é o mais eficaz. Só para darmos uma nota, eu penso que isso também é só um bocadinho assim, de informação assim um bocadinho corrente. Nós temos neste momento no distrito de Aveiro a funcionar 26 cantinas sociais. Como estamos a falar do núcleo da Barrada também, da Mialhada, pode ser que nós temos a Santa Casa da Misericórdia da Mialhada, que tem uma cantina social protocolada com o Centro Distrital, assim como tem a Nadia também uma cantina protocolada com o Centro Distrital. É aqui, em Anadia, a Águeda também tem, e pronto, e temos 26 ao nível do distrito. Eu penso que depois, quase todos vós poderão, os que são dos territórios onde elas estão implementadas, deverão conhecê-las. O que é pago a cada refeição, portanto o Estado paga a cada IPSS por cada refeição 2,5 €. É o valor que também não foi atualizado e continuamos a suportar esse valor, o que também aqui quer dizer que as instituições também têm aqui um papel também importante nesta atribuição das refeições. Nós temos protocoladas para o distrito de Aveiro, portanto, para estas 26 cantinas, 517 refeições diárias. Se fizermos as contas, num mês de 30 dias, isto dará a possibilidade de termos 15.510 refeições. Se forem 31 dias, teremos 16.027. Neste momento, em maio, os últimos dados que nós temos são de maio, não é? Porque os de junho ainda está a decorrer. Nós, em maio, estamos com um valor abaixo, o que quer dizer que não estamos a esgotar a capacidade das cantinas sociais. Obviamente isto tem que ser lido no panorama distrital, haverá conselhos em que podemos ter os números a bater e estarem no limite, até poderão estar ultrapassados e a própria instituição estar a suportar esse peso. Como temos noutros territórios, o número não terá a ser atingido, não é atingido. Mas a tendência realmente é para que estas cantinas sociais, neste âmbito do PES, não estamos a falar das cantinas sociais que existem no âmbito, como resposta protocolada no âmbito, estamos a falar destas dos programas alimentares, a ideia realmente é que elas deixem de sentir a necessidade de elas existirem com a implementação do programa. E, portanto, era só estas as notas. Também deixar aqui uma referência, porque estamos a falar, pensando um bocadinho no tema que estamos aqui a discutir, estamos a falar das respostas ao nível da segurança social e estamos a falar ao nível, já falei em algumas que são as respostas também dadas pelas instituições e pelas organizações não governamentais, mas eu também aqui tenho que fazer aqui uma referência, porque eu penso que é justo fazê-lo, relativamente às câmaras municipais de cada concelho. Efetivamente, quase todas as câmaras municipais hoje em dia têm gabinetes de ação social e realmente são também um braço direito que nós seremos, eu não sei se são esquerdos, são direito, mas são esquerdos, outros serão o braço direito, depende do posicionamento em que estejam,
mas são realmente um suporte muito grande também na intervenção, porque também as próprias câmaras municipais têm vários programas, têm várias articulações, têm também um papel até de interlocução aqui com todas estas entidades, que é extremamente importante, e também era justo referenciá-lo aqui, porque realmente tem uma intervenção em quase todos, para não dizer em todos os territórios, muito à dimensão de cada uma, obviamente, mas são também uma referência no tema em que estamos aqui a debater, e são realmente alguém com quem contamos e trabalhamos em conjunto no território. E depois, só para terminar, dizer que nós temos em todos os territórios, em todas as câmaras municipais, temos um órgão que são as redes sociais, onde estamos todas representados, e provavelmente muitos das equipas do Jair, eu lembro-me de várias, não sei dizer se são em todos os conselhos, eu vou a 11 reuniões de colares, daqueles conselhos que a companheira Isilda referenciou inicialmente. Eu penso que em quase todos nós temos lá os Lions também representados, e, portanto, esse é um fórum em que estão representadas todas quem quer estar, mas obviamente é possível estarem representadas todas as instituições, todas as organizações não governamentais, todas os sociocaritativos, até os clubes desportivos. Todos temos lugar naquele fórum, e onde estas questões são debatidas, e, portanto, nós temos apresentado, em colaboração com as instituições que desempenham e que respondem com estes programas para a PMC, temos às vezes há alguns territórios também transmitido um bocadinho os resultados daquele território mais em particular, e, portanto, e também colhemos muita informação, e lá está, são fóruns onde são discutidas mais territorialmente as questões daquela população, daquele território, ao nível dos recursos, das necessidades, e, portanto, eu deixava aqui também esse repto: compareçam às reuniões de classe, façam-se ouvir também nas reuniões de classe, porque elas devem ser representativas do território, não só dos serviços, não só das IPSS, não só das forças de segurança, ou seja, todos nós temos lugar, todos nós temos uma palavra a dizer sobre estas questões, e, portanto, também deixava-vos aqui esse repto: continuarem a aparecer, aqueles que já comparecem, e aqueles que ainda não compareçam vão ver que é bom também estar lá nessas reuniões e conversar e transmitir também um bocado da experiência que têm, porque é útil, certamente. Eu peço desculpa se eu esqueci-me de vos perguntar quanto tempo é que nós tínhamos para falar. Portanto, eu nem sei se já excedi, se já estamos completamente fora do tempo. Olha, mas eu vou-me calar, vou estar disponível mais Augusta, de certeza. Vocês tiveram azar, escolheram duas pessoas que eu gosto imenso de falar, e, portanto, olha, a noite era um bocadinho complicada. Mas pronto, estaremos disponíveis. Eu não sei se querem colocar, não sei qual é a dinâmica a seguir, será colocarem questões? Sim. Eu desde já, vocês estão dentro do tempo. Nós gostávamos muito de falar, porque nós não trabalhamos para a Segurança Social, nós vivemos para a Segurança Social. Nós vivemos o nosso trabalho. Eu acho que isso se nota, portanto, fiquem descansadas, estão dentro do tempo. E eu ia-vos exatamente, portanto, não apenas agradecer a generosidade da preparação daquilo que ouvimos. Eu acho que isto, mais que o webinar, está a ser uma formação, porque realmente está informação/formação, e congratular-vos a paixão que passam pela forma. Acho que todos nós, como eu disse no início da sessão, todos nós estamos aqui para servir as nossas comunidades, independentemente de recebermos um valor em troca dessa entrega, e sem sombra de dúvida, portanto, a minha gratidão e os parabéns pela forma como vocês conseguiram passar a informação e o quanto aprendemos convosco. Eu ia agora passar a palavra, portanto, declaro aberta o debate. Entretanto, tenho aqui já Joaquim Beja Simões, se quiser, já tinha aqui um pedido, passo-te a palavra. Não esqueças de ativar o microfone. Boa noite, muito obrigado. Eu desejava saudar, em primeiro lugar, o aparecimento de mais este programa, e espero que tenha todo o êxito.
Preocupa-me sempre pela experiência de vida que já tenho e pela experiência que tenho junto a algumas instituições, preocupa-me sempre muito a questão da sinalização. E porque se ela não for efetivamente bem feita, podemos cair numa pecha já infelizmente habitual, que é satisfazer os profissionais da pedincha, como eu lhes chamo, que são normalmente sempre os mesmos, e esquecermos a chamada pobreza envergonhada, que neste momento aparece com muita incidência, nomeadamente devido à pandemia. Portanto, há quadros médios que passam dificuldades, mas que, por vergonha, não recorrem às entidades. E depois temos em contraponto os que estão sempre prontos para estar na fila de 1, 2, 3, 4 instituições, tantas quantas os acolherem. Portanto, é esta, de facto, a minha observação relativamente ao que foi dito. Saudar, de facto, tanto a doutora Augusta Silva como a doutora Carla Peliz, e tenho a certeza que estão dando o seu melhor, mas espero que todas as técnicas que vão estar assegurando a sinalização o façam, de facto, com muita verticalidade e com muita profundidade. Muito obrigado, era só isto que tinha para dizer. Um dado importante que poderá ser, pronto, até para um descanso, até como o colega falou muito bem, as famílias não conseguem estar a beneficiar do mesmo programa em instituições diferentes. A aplicação não permite, bloqueia. Dá-nos um alerta e ele fica não legível, não é possível. Bloqueia. Se a família não pode, pelo menos registado no âmbito do POPNC, se está em Aveiro, não pode receber no Porto ou em Coimbra ou em Lisboa. Ou se está mesmo em Aveiro numa outra instituição e vai pedir outra instituição, para o POPMC não consegue. A aplicação não permite, bloqueia automaticamente. Não pode haver duplicação, não permite-se duplicação. E há aí essa verificação mensalmente de todas as famílias. Eu sobre isso, Sr. Joaquim, eu entendo perfeitamente a sua pergunta e a sua questão, até porque nós ao longo dos anos da implementação deste programa já temos por várias ocasiões nos têm questionado dessa forma. Todos os programas têm pontos positivos e têm alguns pontos que têm que ser melhorados e devem ser melhorados ao longo do tempo, e este provavelmente também terá esses pontos e nós cá estaremos também para os finalizar e tentar melhorar. Quanto a mim, este programa tem uma vantagem em relação a várias intervenções, que é todas as famílias que são alvo, ou que estão a ser alvo do programa, elas têm que estar a ser acompanhadas, como eu disse há pouco, e têm que ter, a captação tem que estar perfeitamente definida, ou seja, não sou eu que vou avaliar se é uma família que pode ter necessidades ou não tem, mas se calhar eu tenho um olhar diferente do meu colega que trabalha num outro território, que se calhar olha de uma forma diferente para aquela família, vê outras áreas que eu posso não ver. Portanto, a avaliação não é subjetiva, está a ver? Como é uma questão, e aqui é meramente económica, é mesmo, nós temos que avaliar a captação e aí não podemos fugir dela, portanto, ao nível dos rendimentos, das despesas e depois do agregado. Obviamente que eu também não sou ingênua ao ponto de dizer que as pessoas também não nos podem enganar relativamente a alguns rendimentos. Podem, mas isso, todos nós às vezes pudéssemos fugir ao IRS, também fugiríamos. Mas a questão, nós temos duas preocupações a esse nível. Uma tem a ver com o trabalho informal, e esse nós realmente não conseguimos contabilizá-lo. E, por exemplo, eu que sou de Ilha, estou-me a lembrar da RIA, a RIA mata à fome a muita gente, provavelmente, mas também é um rendimento às vezes que não é declarado. E, portanto, nós às vezes podemos saber que as pessoas até andam na dar mais e que até podem ter algum rendimento, mas o que é certo é que não conseguimos, e nós também não somos da fiscalização, nem exercemos também esse papel, e às vezes essas situações podem ser diferentes. Eu estou a falar a este nível, como poderei falar noutros territórios com outro tipo de exemplos. E, portanto, o trabalho informal
Para nós é difícil porque ele não está contabilizado, não é alvo de descontos, não está nas nossas redes e, portanto, poderá sempre acontecer essas situações. Mas já são situações já muito limites. Normalmente quase todas as famílias que estão no acompanhamento, nós conseguimos realmente confirmar os rendimentos e as despesas e, portanto, temos uma baliza para todos, que é feita da mesma forma. Agora, não é só pelo facto das pessoas terem aquela captação e poderem estar no programa que continuam lá, não é? E isso aí, portanto, já é a responsabilidade de quem faz o acompanhamento. Nós, quando eu digo que as famílias estão em acompanhamento, implica, isto não tem a ver especificamente com este programa, mas o facto de estarem em acompanhamento implica que haja um contrato assinado ou um acordo de inserção assinado entre a equipa técnica e aquela família, onde são assumidos vários compromissos por parte dos serviços e compromissos por parte das famílias. E o incumprimento pode levar a um cancelamento de um apoio, não do acompanhamento, obviamente, nós não deixamos ninguém para trás, mas podemos ter determinado tipo de sanções, não é? E, portanto, há sempre este trabalho com estas famílias nesse sentido. E, portanto, Joaquim, nós aqui contamos também muito com o apoio todos uns dos outros, no sentido de que cada vez menos as famílias que não necessitem que cá estejam, só estejam mesmo aquelas que precisam e no tempo que precisam, e quanto menos tempo lá estiverem, melhor, porque isso, obviamente, quando sai uma família, para nós é sempre uma alegria, porque quer dizer que há uma alteração de rendimentos, não é? Quando se sai por incumprimento, ficamos todos, ninguém fica contente com isso, mesmo que se saiba que a pessoa estaria, ou a família estaria a receber indevidamente, mas também sabemos que também não vai ficar muito melhor pelo facto de sair e, portanto, continuamos preocupados à mesma, embora não tenhamos que deixar de intervir. Mas essa preocupação que põe é recorrente e é perfeitamente aceitável, e isso só nos cria mais pressão, no sentido de cada um de nós tentar exercer de uma forma o mais correta possível e utilizarmos as ferramentas que temos realmente para termos a certeza que quem está na medida é quem precisa dela. Mas também não lhe posso garantir que eventualmente não estejam, pois isso também seria mentiroso e eu a esse ponto também não posso ser. Mas fazemos o possível, os colegas realmente esforçam-se todos, sejam... muito grande entre as equipas técnicas e as famílias, não é? E, portanto, eu costumo sempre dizer, as pessoas podem estar a enganarem-nos durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas durante muito tempo é um bocadinho difícil, porque há ali depois outros indícios que vão aparecendo e que faz parte da avaliação de quem está a acompanhar também lê-los e perceber. Porque para isso é que estão em acompanhamento, não é? Porque senão só sinalizávamos e a partir daí depois, para nós o assunto até estaria mais ou menos controlado, porque as pessoas até não estariam a passar fome, estavam a comer, tinham algum apoio e o nosso trabalho estaria feito. Mas não é esse realmente, tentamos pelo menos que não o seja, não é? Ora, muito obrigada. Eu, entretanto, tinha aqui uma pergunta por escrito da companheira Dora, que talvez já tenha sido respondida, pelo menos em parte, exato, mas já agora, portanto, como é feita a seleção das pessoas a ser apoiadas, mas julgo que, acho que concorda a companheira Dora que, entretanto, já foi respondido pela exposição feita agora pela doutora Carla Feliz. Entretanto, pergunto se querem colocar mais alguma questão. Sim, Joaquim, queres? Diz. Tem direito ao contraditório. Não, só para aí a doutora Carla tocou aí num ponto que é fundamental, que é a questão da captação, e que neste país provoca, de facto, muitas destruções a todos os níveis. Eu posso contar um exemplo pessoal, que eu tive um filho num determinado colégio, não interessa onde, em que as mensalidades eram estipuladas de acordo com a captação, e eu, que era o que ganhava menos, era o que pagava mais, porque de facto, como funcionário público, na altura, não podia fugir à folhinha de vencimento, e os colegas do meu filho eram empresários altamente colocados em termos financeiros e que pagavam 1/3 do que eu pagava. Portanto, esta história da captação, de facto, pode ser altamente prejudicial para muitos.
E também outra questão que focou e muitas vezes, falou muitas vezes de territórios, e isso mete-me um bocado de medo, porque falar muito de territórios, às vezes temos territórios que têm mais influência junto do poder central, temos territórios que têm menos influência, e de facto isso às vezes é preocupante. De qualquer maneira, deixo aqui uma palavra de esperança de que este programa poderá efetivamente ser um êxito e precaver determinadas situações que eu aqui apontei. Muito obrigado pela vossa exposição. Vocês querem fazer algum comentário? Não? Então, eu se calhar ia aqui colocar uma questão. Já que estamos aqui a falar em territórios, eu estava há pouco, no início da exposição da doutora Augusta Silva, ela discriminou muito bem, pormenorizadamente, o número por região. E eu agora estava aqui a comparar, que é como é que é calculado o número de pessoas que vão ser, número de famílias que vão ser apoiadas. Estamos a falar, estou ligada a fundos europeus, estou aqui a fazer um raciocínio. Para fazer a candidatura tem que ter números para fazer a candidatura, mas depois a pensar é se isto está de acordo com a densidade populacional e indicadores per capita por família, será isso que vai dar o número por região? Sim, esta contabilização destes destinatários por território foram feitos os estudos a nível nacional e quando o programa foi lançado já vem com este número, pode ser atingido. Tiveram por base nas pessoas que estavam sinalizadas na base de dados da Segurança Social, como beneficiários potenciais para virem a beneficiar deste programa com carência económica, e foram estes números que foram lançados. Eu posso dizer que inicialmente isto foi uma desgraça, porque quando apresentaram estes primeiros números, disseram, ai meu Deus, tão pouca gente, tão poucas pessoas para abranger, nós temos muito mais pessoas, muitas mais, mas posso dizer que depois da triagem feita, passada a pente fino, nós tivemos um período em que não conseguíamos atingir o número. Porque nos anteriores programas do PCAC nós tínhamos 12 mil pessoas para apoiar. Quando este programa surgiu, falaram-me em 3.900, eu assim, como é que é possível? Eu em 2016 tinha este número e agora só tenho este? O que é que eu vou fazer àquelas pessoas? Pronto, isto foi todo um trabalho que foi feito através do Instituto da Segurança Social, com todos os parceiros, e foi o número que foi definido. Cada distrito tem um número, depois cada número foi definido por território, que englobam, uns só têm aquele concelho, outros têm vários concelhos, dada as sinalizações que existiam e de famílias que estavam elegíveis, beneficiários de RECI, beneficiários já da ação social, já com acompanhamento da ação social. Isto já foi um dado que nos foi dado, não foi o distrito de Aveiro que definiu este número, este foi um número que já foi dado em candidatura para este território, por todo o levantamento que foi feito a nível nacional. Até porque a meta nacional de destinatários são 60.001 pessoa. E agora, neste momento, são 120.002 pessoas, que é o dobro, mais 10%, por causa da pandemia. Isto é um número global. Há distritos que abrangem mais, outros abrangem menos, mediante o estudo que foi feito. Não sei em base em quê, concretamente, mas que foi em números da ação social, isso eu tenho a certeza que foi. Como chegaram estes números em concretos? Não tenho esse conhecimento profundo para vos poder responder concretamente como é que foi feita essa contabilização. Se bem entendi, os fundos são europeus, certo? Portanto, parte dos fundos, a grande maior parte, apesar do governo sempre tem uma parcela, mas estamos a falar muito semelhante ao que são os fundos que vão para as empresas, portanto, definidos os critérios pela própria União Europeia e quando é feita a candidatura tem que ser cumprido aqueles requisitos e haver prova que são cumpridos aqueles indicadores. Exatamente, é isso mesmo. Tinha aqui uma outra pergunta que é... eu acho que ambas, principalmente a doutora Carla, que reforçou mais essa ideia, que é como é que nós podemos ajudar. E uma das ideias com que me ficou foi claramente a questão de nós podermos
dar informação, portanto, dar-vos ao fim e ao cabo a palavra e dar-vos projeção para dar a conhecer o programa e, como a Isilda faz, se tivermos suspeita de alguém, indicar-vos que existe realmente esta possibilidade e deixar que o sistema em rede trabalhe, não é? Para não existir exatamente a duplicação e a má atribuição do apoio. Mas estava aqui a pensar numa outra situação que é, havendo técnicas, eu acho isto realmente muito interessante, a preocupação, e estava a ouvir a doutora Carla com muita atenção no que diz respeito à explicação dos vários programas, as pessoas não estarem dependentes dos programas de apoio e dotá-las, conforme a doutora Augusta disse logo no início, de ferramentas que as consigam torná-las independentes. E realmente é incrível como é que nós, esta realidade de encontrar famílias que possam realmente não fazer as tarefas, digamos que para nós nem sequer pensamos, não vou dizer básicas, porque isso é para nós, mas para outras realidades nem isso se trata, não é? Será que há depois o cruzamento das técnicas que vão, com certeza que haverá, mas a minha curiosidade é, as técnicas que entram nestas famílias dentro, no âmbito deste programa, com toda a certeza, se calhar vão encontrar outras necessidades, por exemplo, no que diz respeito a condições de habitação. Estou certa? Poderá ser, são ativados outros programas, entretanto, digo eu, na intervenção das técnicas que estão neste programa. Vou dar um exemplo concreto de uma família do distrito de Aveiro, que numa das visitas de acompanhamento no âmbito do próprio PMC, que eu fui com a técnica, fomos verificar, eu fiquei... como é que aquela senhora vivia ali há 43 anos e não tinha água em casa? Não tinha água, não tinha uma torneira de água em casa. Ela tinha garrafões de água, muitos garrafões de água, onde ia buscar para cozinhar, tinha uma bacia cá fora onde lavava a louça e depois tinha baldes que colocava na sanita. E eu questionei, mas a senhora não tem água para confeccionar, não tem água cá dentro de casa? Não tem. Já tinha sido feito pedidos à autarquia na altura e à junta de freguesia, e há bem pouco tempo perguntei, aquela família que vimos na tal altura já tem água em casa? Sim, já tem água em casa. Na altura foi sinalizada, foi reportada essa situação e já tem água em casa. Eu já lá fui verificar e efetivamente já tem água em casa. Acho que realmente são estes testemunhos que realmente fazem a diferença. Ainda posso aqui também dar aqui um outro que eu também acho que é importante nestas famílias, que, como eu referi, como o cabaz é um cabaz muito completo e que tem produtos muito específicos, que as pessoas só sabem comer de uma maneira, que dizem o atum eu como no pão, a sardinha eu como no pão e pouco mais. Na semana passada foi feita uma ação de acompanhamento individual, porque ainda não se consegue fazer as sessões coletivas, e fomos à casa de uma senhora que tem 4 filhos e que está no programa. E que ela dizia que tinha muita dificuldade em escoar a sardinha, não sei o que ia fazer a sardinha, que não ia gostar da sardinha. A técnica falou comigo, doutora Augusta, ajude-me, o que é que nós podemos fazer isto? Porque a família realmente precisa, vamos marcar uma ação de acompanhamento individual. E fomos à casa da senhora, às 11h30 da manhã, e fomos fazer o almoço com ela lá em casa. Foi a técnica do serviço de atendimento e acompanhamento, ao ajudante familiar, fui eu para presenciar e também ter uma figura da Segurança Social presente, para não pensarem que vai-se só por ir, não, porque tem que haver evidências deste tipo de acompanhamento, e foi feito massa esparguete com sardinha. O que é que se fez? Refogou-se a sardinha, explicou-se à senhora como é que havia de refogar a sardinha, cozer a massa, e percebemos porque é que ela não gostava da sardinha, que ela disse, eu nunca cozinhei assim. Eu a sardinha tirava da lata e cozia a massa e ninguém gostava cá em casa. Assim como estão a fazer, vai ser bom. E porquê? Ela só usou os produtos do cabaz. Não precisou de mais produto nenhum. Ela abriu-se 12 latas de sardinha, eles já eram 6 elementos que vinham comer, 12 latas de sardinha, escoou-se a sardinha, fez um refogado com o tomate em lata que vem no cabaz, com um fio de azeite que vem do cabaz, não se pôs cebola propositadamente para ela ver que se não tivesse cebola, não tivesse para comprar cebola, não precisava de cebola, nem precisava de alho. Ela tinha um vaso com salsa, foi dizer para ela ir buscar um raminho de salsa, meteu um bocadinho de salsa, fez um refogado,
cozemos a massa, ela precisava de água quente, fui buscar água à torneira fria, disse não vá buscar água fria à torneira, tira a água de cozer a massa que já está quente, que ajuda na cozedura, poupa no consumo do gás e confecciona mais rápido. E ela, eu nunca fiz isso, não sabia que se podia fazer isso. Pode fazer isso. Como já pôs sal para temperar a massa, não precisa pôr sal para temperar a sardinha, porque a sardinha já vem preparada para ser comida, assim, sem ser tempero. Cozeu a massa, fez-se refogado, um pirex, uma camada de massa por baixo, sardinha no meio, outra camada de massa por cima. O cabaz tem queijo, uma família com 6 pessoas da captação, ela atribuído 6 meias bolas de queijo, pegou-se em meia bola de queijo, ralou-se, pôs por cima, ela não tinha forno para gratinar, mas tinha um micro-ondas, pôs no micro-ondas a gratinar e ficou o almoço feito para eles em 43 minutos, que eu contabilizei. Foi 43 minutos que foi contabilizado o almoço. Quando o marido chegou, ela disse que era esparguete com sardinha. Ai, credo, que horror, fiz que vais ter para comer. Mas os filhos já tinham comido, já a gente tinha gostado. Eu digo muito honestamente, eu não provei, mas achei que ficava bom. Quando depois fui para casa, no fim de semana, no sábado seguinte, disse à minha mãe, oh mãe, vai comprar sardinha em lata, eu quero fazer uma receita cá em casa. E minha mãe, ninguém gosta de sardinha em lata cá em casa, mas agora todos vamos gostar, porque eu vou fazer esta receita. E fiz a receita e disse à família que era bom, sem saber que era bom, mas efetivamente era bom. E também há outra coisa que este programa veio disputar e que acho que foi uma mais-valia, até mesmo para as próprias técnicas. Elas partilham entre elas receitas, entre instituições, e fazem workshops, pedem apoio às unidades de saúde, pedem apoio a empresas de formação, a centros que fazem a parte culinária e passam essa mensagem. Também há um centro em Valdecâmara, que é da autarquia, da Câmara Municipal de Valdecâmara, que tem uma técnica que dá estes tipos de formação, destes workshops. E eu consegui agendar alguns com algumas técnicas, e agora queria ver se no próximo, este ano e o próximo ano, consigo tornar a renovar, porque houve colegas que não conseguiram ir a esses workshops por causa da pandemia e ficou parado. Em que efetivamente eles veem que com coisas simples podem confeccionar, e isso é verificado in loco. E nessa situação verificamos outras lacunas, outras falhas. Essa senhora, como essa, outras mais, necessitam de formação na área de culinária. Então eu fui encaminhada para o IFP, para programas de formação, para ela e para também a família dela, que ela tem uma filha que tem 16 anos, que também pode frequentar essas ações no tempo livre que tiver disponível. Então são situações que depois umas vão disputando as outras. Pronto, acho que também isto é uma mais-valia partilhar, que são situações que ocorrem. Também outras que também já presenciei, porque eu sou técnica de terreno, não sou técnica de gabinete, eu gosto muito pouco de estar no gabinete, eu gosto mais de andar no terreno, porque acho que se nós só vivendo as coisas é que podemos passar a mensagem. E no início deste programa, primeiro chocou muito a parte da iniciação social, porque eu sabia que havia pessoas que precisavam, mas não sabia que havia tanta gente a precisar. Pronto, essa é uma realidade que este serviço vem-me trazer e que vem mostrar. E depois consegui verificar que as pessoas precisam, e chegamos a casa de muitas pessoas, e eu chego lá e digo assim, como é que é possível esta família ter mais alimentos dentro de casa deles do que eu tenho dentro da minha? Como é que é possível? E então aí fazemos a triagem. E aquela situação em que eu falei, de que recebe durante 2 ou 3 meses e depois suspende outros 3 ou 4 para entrar numa nova família, precisamente para não haver excedentes e não haver desperdício alimentar. E isto também é um trabalho que é feito pelas técnicas das instituições, que têm um trabalho árduo e às vezes penoso, porque elas também carregam os sacos, elas carregam os cabazes. Estamos a falar em quilos e quilos por mês. Estamos a falar, eu posso dar assim um exemplo de Oliveira do Bairro e Anadia, estamos a falar numa média de, eu agora não me quero estar-me aqui a enganar, mas a doutora Helena está-me aqui a ouvir, ela corrige-me, perto de 120 famílias. 120 famílias é muita gente, são muitas toneladas que têm que carregar e fazer cabazes para entregar às famílias. É muito trabalho mesmo, é muito peso mesmo para as técnicas que fazem a execução deste programa. Por isso as famílias também reconhecem isso e eu já presenciei famílias muito gratas pelos produtos que estão a receber e que dão o destino para o qual se espera que seja dado a este programa. Eu só ia, não sei se ainda tenho algum tempo, eu só ia em relação àquilo que companheira Isabel, vocês aqui companheira toda a gente. Eu acho que ainda se tornam também companheiras, acho que daqui a pouco ainda já vos vamos tratar por companheiras.
Eu trabalhei muitos anos, aliás, eu comecei quando vim trabalhar para o continente, comecei a trabalhar em Águeda e trabalhei muitos anos, aliás, devo-lhe muito da formação que eu tenho em termos profissionais, a uma companheira vossa, que era a Flora da Águeda, que eu não, penso que ela não deve estar, porque se ela tiver ouvido, certeza que já me tinha feito um sinal. Mas estou-lhe muito grata porque foi realmente uma pessoa extremamente importante no meu percurso profissional e tenho uma relação com ela, já está reformada, mas companheira. E por isso é que eu brinco um bocadinho com o companheiro, porque ela chamava assim, o companheiro, assim, eu companheiro. Eu disse, Flora, companheiros somos todos. E ela disse, não, eles são companheiros. Portanto, se me permite então, companheira, eu só ia brincar um bocadinho com a Augusta, mas só deixar aqui uma nota também, um bocadinho de brincadeira. Nós temos falado sempre em técnicas. Nós temos também homens. Eu na minha equipa tenho 3 homens assistentes sociais. E, Sim, portanto, sim, também, os homens também. são os técnicos, porque senão quase parece que estamos aqui a fazer aqui alguma discriminação em relação às equipas e temos muitos e bons, os que temos também são bons técnicos. Depois, em relação àquilo que estava a perguntar, obviamente nós aqui nesta conversa que estamos a ter entre nós, estamos a focar muito no programa e na questão e no tema, não é, que tem a ver com a fome. Mas, como eu disse, toda a nossa intervenção, quando é feita nas equipas, é feita sempre de uma forma global e olha sempre para a família de uma forma, como eu digo, por todos os prismas que ela tem, não é? Olhamos muito para a área da saúde, para a área da habitação, para a área do emprego, para a área das competências pessoais, e é todo esse trabalho em todas estas áreas, porque normalmente estas famílias são multidisfuncionais e, portanto, têm necessidade de trabalharmos com elas em conjunto, muitas destas áreas, e é sempre esse o objetivo, ou seja, este objetivo é aquilo que é o básico, não é? Que as pessoas não tenham fome. Ninguém consegue trabalhar se tiver fome, ninguém consegue ir para a escola e ter bom aproveitamento se não tomar um pequeno almoço. Quer dizer, eu provavelmente se não jantar também, quer dizer, se não jantar até podia ser, porque à noite não trabalho muito, mas são necessidades básicas, estamos a falar daquilo que é alimentar, que é realmente a questão da fome e da alimentação. Mas todo o trabalho vai para muito, muito para além disso, não é? Porque se nós estamos a pensar que tudo aquilo que pretendemos é sempre retirar estas famílias desse tipo de acompanhamento e necessidade, elas só saem se ultrapassarem os problemas que tinham à partida. E eles às vezes não são só problemas económicos, que eles às vezes até são para nós os mais fáceis de resolver, não é? Eu estou numa altura, e há aqui alguns territórios, e eu depois já explico ao Sr. Joaquim porque é que eu chamo sempre territórios, porque eu não me esqueci da sua provocaçãozinha. Mas em relação nós estamos a falar em zonas até quase com pleno emprego, não é? E portanto não é só uma questão de empregabilidade. Tem a ver também com baixos rendimentos, são famílias que às vezes estão a trabalhar, às vezes têm elementos da família que trabalham, mas realmente os rendimentos, em termos de agregado, não é suficiente para as suas, para combater as despesas que têm. Por outro lado, também temos situações em que, havendo rendimentos, não há competências. E, portanto, elas têm que ser trabalhadas também. E isso dá muito trabalho. Quando eu digo que dá muito trabalho mesmo, e é um trabalho que é ao longo do tempo também, não é? E, portanto, era um bocadinho neste sentido que nós não nos limitamos nunca a ver as famílias só intervimos nesta área e para nós está o assunto resolvido. Não está. Ok, esta é a parte principal, está resolvida, agora vamos para as outras áreas, vamos conseguir trabalhar e por isso trabalhamos em reuniões alargadas, eles participam e fazem parte integrante do trabalho de intervenção, temos sempre o parceiro da saúde presente, temos sempre o parceiro do emprego presente, temos sempre o parceiro da autarquia. As questões da habitação são questões que atravessam muito destas famílias, mas há outras, as questões da saúde. Às vezes as pessoas perguntavam-nos, mas hoje em dia toda a gente tem médico de família, hoje em dia é fácil aceder. É fácil para determinadas pessoas, a questão da acessibilidade ainda é problemática. Se eu viver numa zona, se não tiver carro, se não tiver um transporte público a determinadas horas, eu se calhar, o facto de ter um centro de saúde no meu território, na localidade onde eu estou, não quer dizer que eu tenha acesso a esse centro de saúde.
Eu posso ter o centro de saúde e não ter acesso realmente Portanto, estas questões das acessibilidades, às vezes não é só o facto de não existirem recursos. Eles existem, mas vamos ver se eles estão realmente disponíveis para quem precisa deles. E, portanto, é neste sentido que nós tentamos trabalhar todas estas famílias e pronto, às vezes temos intervenções que nos dão um gozo muito bom, porque é sempre muito bom quando realmente acompanhamos estes percursos e quando já trabalhamos há alguns anos conseguimos presenciar isso, como também temos outras e é isso, Joaquim, vamos continuar a insistir, e são essas que às vezes, basta meia dúzia de pessoas que permanecem nas medidas muitos anos, que dão uma imagem às vezes que distorcem todo o trabalho que é feito pelas outras todas, porque elas quase que são, quase que é a floresta, não é? Que a gente só vê a árvore e não vê depois a floresta, e pronto, mas temos que o fazer e temos que, sempre que tivermos a oportunidade de dizer, ok, isso acontece, vai acontecer sempre, mas nós vamos ter que cada vez mais aprender a lidar com estas famílias. E há bocado também, não sei quem fez essa intervenção, nós temos que ter também noção de uma coisa, nós não estamos a falar com o mesmo tipo de famílias que falávamos há 20 anos atrás, ou há 30, quando eu comecei a trabalhar, em que eu às vezes quase tinha que ter cuidado com a forma como me expressava, para perceber se quem estava do outro lado entendia aquilo que eu estava a dizer. Hoje quase que eu é que tenho que ter muita atenção para perceber se alguma da mensagem, porque estamos a falar com pessoas com formações idênticas à minha, com cursos superiores, com pessoas que vinham de famílias perfeitamente estruturadas e que, portanto, têm necessidades idênticas, mas são abordagens diferentes. Não é? Nós próprios, às vezes até torna-se até mais difícil o distanciamento por causa disso. E isso, realmente, nos últimos anos tem acontecido. Há uma alteração significativa ao nível de algum tipo de agregados familiares que recorrem, fruto da crise e das circunstâncias que acontecem, e por isso são mais fáceis de serem trabalhadas, lá está, já vêm com as competências, já vêm com essa bagagem que às vezes é difícil de atribuir, mas para nós é um esforço às vezes até mais difícil, maior, para conseguir estabelecer alguma empatia e conseguimos trabalhar e conseguimos algum objetivo. Mas os territórios, senhores, aqui, eu peço desculpa de estar sempre a referir território, mas sabe que eu o meu núcleo é o núcleo de intervenção social e nós dizemos sempre que intervimos no território, porque nós somos do terreno, somos os colegas que estamos no atendimento, acompanhamento. Não é? Depois temos os colegas que trabalham com os tribunais, temos os colegas que trabalham com as instituições, com a cooperação. Nós armamos assim um bocadinho assim importantes lá no centro distrital, dizendo, não, mas nós estamos com a população, nós estamos no território, estamos lá. E por isso, às vezes, por defeito, utilizamos muito essa palavra território. Mas garanto-lhe de certeza absoluta, como o diretor diria, o centro distrital de Aveiro olha para o território de uma forma só una, nós somos um. Mesmo a Mialhada, que está lá na pontinha, que às vezes até pensa que está um bocadinho mais para Coimbra, é do território de Aveiro, é do centro distrital de Aveiro, e é olhado com o mesmo peso com que olhamos para Seveso de Voga ou para Castelo de Paiva. Eu acho que a vossa abordagem, agora da explicação que a doutora Carol fez, acaba por ser um pouco à semelhança da estrutura como os Lions estão organizados. Portanto, a lógica é, por cada comunidade temos um clube Lion, ora, se calhar os vossos territórios são as nossas comunidades / clubes, vamos dizer assim. Eu queria aqui destacar, entanto, pelo avançado da hora, vou só aqui fazer um resumo e vou fazer aqui uma referência que eu acho que é muito pertinente. Nós hoje temos, e digo hoje porque lamentavelmente nas outras não lhes fez chegada a informação, temos aqui duas LEOs, portanto, a presidente atual e a presidente as nacionais do ano passado, e os LEOs têm sempre aqui várias áreas também de foco e têm campanhas próprias, e eu estava aqui a destacar o comentário que a Joana fez, portanto, a presidente atual. Há muita desinformação nesta área, por vezes aqueles que precisam nem sabem como chegar a estes apoios. Estamos aqui para ser ativos neste apoio, quer de sinalização, quer de dever de informar. E eu acho que vou aqui roubar as palavras à Joana, e eu também convidava, se caso tivessem essa oportunidade, as duas oradoras, são várias as mensagens a congratular e a agradecer a vossa intervenção. Eu acho que aprendemos imensamente hoje e nos outros seminários, mas concretamente de forma muito específica em relação a este programa, porque efetivamente algo que tem vindo a preocupar os clubes é como trabalhar em rede, independentemente de termos os nossos objetivos, a nossa missão,
as nossas áreas de foco, como é que nós conseguimos efetivamente que não andemos a publicar, portanto a gastar recursos e a duplicar, e efetivamente a conseguirmos sinalizar e ajudar também os outros exatamente no trabalho em rede. Eu acho que efetivamente hoje levamos daqui um entendimento de como o programa, portanto primeiro que o programa existe, segundo, a evolução, inclusivamente, ao longo dos anos e o porquê dele estar organizado desta forma, e eu tenho que ressalvar claramente o que é, para mim, a principal particularidade do programa, que tem exatamente a ver com não haver o ciclo vicioso do apoio, e aqui foi muito referido a questão das competências, e claramente muito obrigada, doutora Augusta, pelos testemunhos, que acho que sempre nos obrigam a ter os pés na terra para percebermos outras realidades que não as nossas, que são também realidades, como é óbvio, bem tão importantes como as nossas, e entender que nós temos a obrigação de entender que existem outras, e acho que aqui realmente deixamos também esta questão de quantas ferramentas e quantos instrumentos nós poderemos aplicar, não apenas para trabalhar em rede, mas como quebrar o ciclo vicioso, e a importância do ganhar das competências, para que se... E a empatia, falta-me aqui outra questão que é, e agora a doutora Carla falou nisso, a questão do como é que conseguimos comunicar com as pessoas para ter a certeza que estamos a ser entendidos e para que elas entendam que estão a ser respeitadas. Olha, uma coisa que lhe posso dizer de uma experiência que tive também recentemente, com a comunidade cigana, em que, a comunidade cigana, a comunidade cigana. Eu tive uma instituição que me telefonou e disse, venha à nossa ação de formação que vamos dar à comunidade cigana. Eu estive presente. Elas tinha havido um casamento no dia anterior. Nesse dia anterior houve um casamento cigano, em que uma das ciganas não estava a aparecer à hora marcada na ação de formação. A técnica ligou para a mãe, porque é que ela não estava a vir à ação de formação. Ela em 5 minutos esteve na ação da formação. Estiveram todas na formação, fizemos panquecas de espinafres, com doce de abóbora, com um sumo aromatizado que era canela, limão e hortelã, para saberem que pode dar estes sumos aos seus filhos sem estarem a comprar refrigerantes. E eu fiquei de ir ao acampamento, verificar as condições de armazenamento, se confeccionam os produtos cabaz. E houve uma cigana que disse assim, não acredito que venha ninguém da Segurança Social ao acampamento cigano. Passado 15 dias, até que lhe disse, vamos lá levar o cabaz. Porque pensavam que eu que não ia lá. E até que me ligou-me, doutor Augusto, eu vou lá levar o cabaz, venha. Eu disse, já estou. Em que dia é? Em dia tal. No dia tal fui ao acampamento cigano. Posso lhe dizer, só não fui mais bem recebida, porque se calhar não sabiam. Senti-me como se estivesse em casa. E isto é importante porque eles sentem que nós estamos lá para eles e que estamos com eles. E não esconderam nada, abriram a porta, mostraram tudo. Eu já tinha visto alguns acampamentos ciganos, já enfrentei essa realidade várias vezes, mas senti-me extremamente acolhida pelaquela comunidade cigana, em que efetivamente tem necessidades, tem acompanhamento e que vemos como colegas e não como entidade que vai ali para penalizar, que às vezes é isso que obriga que eles omitam determinadas situações. E essa comunicação e essa proximidade, essa confiança que nós depositamos neles e que eles acabam por depositar em nós, dá com que a honestidade e a seriedade com que é tratado este programa, concretamente com que eu lido, tenha o resultado que tem com as pessoas. Obrigada mais uma vez, realmente são estes testemunhos que nos ajudam, como eu disse há pouco, a ter os pés na terra e entendermos a verdadeira realidade. Eu tenho aqui um pedido do caro governador que quer intervir-me aqui, só passar a palavra. Muito obrigado, quero dar os parabéns, obviamente, deixem-me aqui aproveitar o meu papel de governador e dar os parabéns, obviamente, à Divisão 8 por estes 5 seminários que foram realmente fantásticos e que foram bastante elucidadores sobre as questões das nossas 5 áreas do ambiente, do cancro infantil, da diabetes, da visão e, obviamente, este último sobre o alívio à fome. Eu deixava aqui uma questão, provocação, eu nem sei muito bem como é que é de dizer isto. Nós temos nos Lions, portanto, o alívio à fome é uma das áreas que nós trabalhamos, e eu tenho várias dúvidas de como é que nós podemos trabalhar o alívio à fome. Normalmente aquilo que é feito, e mais facilmente que é feito, é na altura do Natal, os cabazes de Natal, que se calhar é excessivo,
porque se calhar na altura do Natal toda a gente dá cabazes e mais alguma coisa, e eu tenho dúvidas que realmente funcionem a utilização dos cabazes de Natal, se calhar até é excesso demasiado para as famílias, ou então se calhar pode ser que vá para outras famílias que não estão evidenciadas ou que estava a faltar o termo, não é classificadas ou identificadas, sinalizadas pela Segurança Social, pela Câmara, pelas juntas de freguesia, etc. Portanto, eu tenho a ideia que nós excedemos demasiado no Natal e depois no resto do ano quase que nos esquecemos destas pessoas, e é importante nós se calhar dividirmos isto pelo ano inteiro e fazermos este trabalho se calhar mais durante o ano, e se calhar até trabalhar com a Segurança Social, se calhar até trabalhar com as câmaras e com as outras entidades que trabalham nestas áreas. E aqui deixo o desafio, obviamente, neste caso, à Segurança Social de Aveiro e do Distrito de Aveiro, que está aqui representada, mas também se calhar alargarem isto às outras seguranças sociais, às áreas distritais. E deixo também aqui uma questão, e há pouco eu estava-vos a ouvir e estava aqui a pensar numa outra situação. Nós temos aqui um clube, que é o Lions Clube de Águeda, que tem um projeto há muitos anos, que é o Banco de Leite, e que tinha apoio da Segurança Social e que deixou de ter apoio da Segurança Social, e nós temos vários clubes no centro-norte, na região norte do país, que têm também estes projetos do Banco de Leite. E estamos a falar de leite essencialmente para bebés, leite em pó. Não é o leite das escolas, portanto, é leite para substituir o leite da mãe, etc. E de repente, está aqui se calhar até o companheiro Angelino, não sei se ele depois vai querer também fazer alguma intervenção sobre este assunto, que ele está bastante ligado ao Banco de Leite de Águeda, e de repente perderam-se os apoios. Como é que nós podemos continuar a ter esses apoios e como é que nós podemos continuar a ajudar estas famílias, quando a Segurança Social, neste caso, também não dá apoio? Não sei se me conseguem responder, se é possível sequer dar resposta a isto. Deixava aqui isto no ar, se calhar, tanto a parte dos cabazes como a parte desta do Banco de Leite, como é que nós podemos, de alguma forma, trabalhar todos em conjunto, porque aquilo que nós queremos essencialmente é trabalhar a comunidade e ajudar a comunidade. Muito obrigado mais uma vez e parabéns pelas intervenções, e vou-me calar antes que diga as neiras. Eu, por acaso, conheço bem o Banco de Leite de Águeda, até porque eu comecei, quando vim trabalhar para o Centro Distrital, em 2090, comecei a trabalhar em Águeda, como eu referi há bocado, e portanto trabalhei lá até há 8 anos, 9 anos atrás, e portanto, trabalhei muito em conjunto com o Banco de Águeda e com a colega que estava no Banco de Águeda, e acompanhei também o processo na altura do encerramento do acordo, e cheguei a participar nas reuniões. E, portanto, aquilo foi um processo, não foi de repente, foi um processo que foi acontecendo e, portanto, foi sendo trabalhado, já sabia-se que ele iria ser terminado. Eu não vou dizer que ele terminou de uma forma correta ou incorreta, não me cabe a mim fazer agora, e muito menos aqui, como compreendo esse tipo de avaliação. Eu só deixava aqui uma nota que, quando ele surgiu, e na data em que surgiu, ele foi extremamente importante e tinha um papel, e desempenhou um papel muito importante. E, aliás, trabalhava-se muito em colaboração com o Centro de Saúde de Águeda, com as famílias de Águeda e com a colega, até porque a localização até era muito perto do nosso próprio Centro Distrital. Nós próprios encaminhámos imensas mães e imensas cartas. Portanto, foi sempre um recurso muito utilizado, tanto pelo nosso próprio serviço como pelos outros. No entanto, com o evoluir dos anos e com os recursos que foram surgindo e com as respostas que foram surgindo também ao nível do próprio Conselho e das estruturas, aquilo era um acordo atípico, não é? E, portanto, nós temos tendência a tornar os acordos todos típicos e a tipificar as respostas com as quais contratualizamos. O Banco do Leite era realmente um acordo atípico. E foi entendido que, na fase em que se estava, não se justificava já aquela resposta específica só naquela área. E, portanto, foi trabalhado, foi penoso para quem acompanhou provavelmente a resposta ao longo daqueles anos todos, a própria comunidade que já reconhecia o próprio Banco do Leite,
E, portanto, eu não vou dizer que foi um processo fácil ou que foi o processo correto, também não o vou fazer. Mas realmente ele tinha que ser feito, e por isso é que foi feito. E não tivemos outra alternativa, ainda se tentou, penso eu, Sr. Angelino, peço desculpa se já se passaram alguns anos, eu posso também já estar aqui a criar e estar aqui a transmitir alguma ideia errada, mas eu penso que ainda se tentou ver se havia alguma alternativa, se conseguíamos ter outro tipo de resposta e que não foi possível. Mas eu entendo perfeitamente essa mágoa que existe do parte dos Lions, porque era realmente uma resposta muito respeitada no território e muito reconhecida. Tanto pelos técnicos que intervinham, como pela própria comunidade, que ao longo dos anos habitou-se a encontrar ali uma resposta. Não sei se a Angelina, penso que, de certeza que tem uma visão diferente da minha, não é? Eu estou-lhe a deixar espaço para poder dizer aquilo, porque nós na altura realmente ouvimos e sabemos perfeitamente qual é o posicionamento e qual é o pensamento que tem, mas eu penso que é mais correto ser o próprio Sr. Angelina dizê-lo. Bom, eu, se me permite, não sei se a coordenadora desta reunião me permite dirigir algumas palavras. Pode. Bom, aquilo que eu tenho a dizer é que o Banco Leite, apesar de tudo, não morreu, e o que é mais, eu diria, entre aspas, engraçado, é que nós continuamos a ter solicitações, portanto, de apoio, nomeadamente numa área em que eu acho que não há realmente resposta de lado nenhum para as carências que se manifestam e que é efetivamente nos primeiros meses de vida em que há famílias que lutam com muita dificuldade para poder adquirir o leite, nomeadamente o leite em lata, algum tipo de leite, inclusive que é muito específico, até não é fácil encontrar rapidamente, e portanto nós continuamos a ser solicitados por famílias carenciadas e não encontram resposta em mais nada para esse tipo de apoio, que tem de ser um apoio imediato, pois que uma falha de alimentação correta nos primeiros meses de vida põe efetivamente em causa todo o desenvolvimento neurológico da criança e, portanto, condiciona-lhe todo o desenvolvimento futuro. E, portanto, o Banco Leite, com todas as contingências de ter de atuar de uma forma, eu diria, amadora, porque nós somos voluntários e, portanto, não estamos dotados dos meios nem técnicos, nem por vezes de disponibilidade, mas vamos continuando a fazer o nosso serviço e a apoiar a comunidade naquilo que podemos e naquilo que sabemos, com o recurso aos nossos sócios e aos nossos amigos que tudo fazem para que nada continue a faltar às crianças do Concelho de Agde. É isso que eu tenho a dizer. De resto, o processo com a Segurança Social está encerrado para nós e portanto, mas o Banco Leite continua e eu espero que por muitos anos. É isso que se me afigura dizer. Obrigado. Quero dizer que, mais uma vez, o contributo destes webinars que estão aqui ou destas reuniões de Zoom é realmente muito, muito, muito enriquecedor e é pena que muitos mais Lions e não Lions não possam desfrutar desta enorme escola da vida e escola das capacidades que estão dispostas aí à disposição toda a gente e, portanto, está aqui provado. É pena que estes webinars estejam a acabar, mas eu espero que no próximo ano se possam voltar a realizar com a qualidade não só dos palestrantes, como da organização. Pela minha parte, o meu muito obrigado. Acho que és picar.
Já agora o Angelino será o próximo governador, portanto isto aqui é alguns picantes para que nós continuemos a fazer este trabalho. Bem, aproveitando as palavras do companheiro Angelino, eu vou dar, e tendo em conta o adiantado da hora, a conversa está excelente, eu acho que aprendemos e eu deixei estender também, tendo em conta todas as circunstâncias e enquadramento que tivemos no dia de hoje, já agora não sei se ganhámos ou não, mas enfim, estivemos muito atentos, acho que estivemos todos muito atentos ao que aqui estávamos a dirigir e já agora acabaria então por mais uma vez agradecer não apenas à doutora Augusta e à doutora Carla a generosidade e a entrega. Eu acho que não posso apenas afirmar deste seminário, mas o quanto vocês passaram pelas palavras e pelas emoções, a tal questão da empatia e da linguagem corporal, o quanto se entregam à causa. E uma causa realmente comum então com todos os Lions. E também dar aqui os parabéns e o agradecimento à secretária do Lions Club da Bairrada, Isilda Silva, e ao presidente Francisco Casimiro, agradecer também ter aceito este desafio e terem organizado este webinar e terem também selecionado as oradoras com quem nós tanto aprendemos, e quero aqui também dar... com toda a certeza não estarei a mentir, o compromisso dos Lions para conseguirmos colaborar todos, seja com este programa, seja com outros, porque efetivamente nós servimos. Acabar também por uma situação, e de acordo também com o enquadramento que o companheiro Angelino falou, que provavelmente o sucesso destes webinars vai dar origem a um outro a acrescentar, que tem a ver com a área do ambiente e com as abelhas, que é algo que nós realmente andamos sempre a ouvir falar. Portanto, há possivelmente aqui a surpresa de podermos vir a ter aqui, já não vai ser um ciclo de 5, vai ser 5 mais 1. Ciclo de webinars 5 mais 1. Portanto, a possibilidade, realmente o interesse e a motivação chegou a um nível que efetivamente, provavelmente, vamos então ter aqui, antes de acabar o mês, conseguimos aqui fazermos mais um e aprendemos um pouco mais, neste caso com as abelhas, portanto, na área do ambiente. Portanto, mais uma vez, agradeço a todos também, aos restantes, aos participantes, pelas perguntas, pela participação, sempre fantástica, e realmente os muitos elogios que transmito também pelas palavras que foram dando, pelo bate-papo, pelo brilhantismo das apresentações e pela forma como passaram a mensagem, e claramente agradecer-vos então mais uma vez a generosidade com que vocês se entregaram e o quanto nos poderão ter claramente ajudado a conseguirmos cumprir melhor a nossa missão, que é servir efetivamente as nossas comunidades. Portanto, uma boa noite a todos e muito obrigada. Até uma próxima. Obrigada, boa Boa noite.